paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma live da Assembleia de Deus Semeando Paz fora do púlpito. Nós estamos no Setembro Amarelo e estamos na nossa última live, uma série de 4 lives sobre o mês da prevenção ao suicídio. E na live de hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades acerca do suicídio. Se você ainda não nos conhece, nós somos a Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis, cujo pastor-presidente é o pastor Paulo Batista de Oliveira. Nós estamos na rua Manuel Valinhos, número 351, no bairro Santa Bárbara, onde está a nossa sede. Você pode aí estar pesquisando tanto na nossa página do Facebook, que daqui a pouco eu vou passar para vocês, quanto no nosso Instagram, tem um linkzinho, se você quiser contribuir aí com a reforma, ou melhor dizendo, com a construção da nossa sede, com a parte de acabamento da nossa sede. Então você pode clicar no link aí, vai estar aí na descrição do vídeo dessa live que nós estamos fazendo hoje. Você pode clicar no link, acompanhar também nas nossas páginas como está o andamento da obra, você vai ver as fotos, como está acontecendo. Então nos abençoe de uma forma especial, entrando nesse link aí e nos abençoando para que nós consigamos aí terminar a nossa sede em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com o pastor Gessino. O pastor Gessino, que é também o pastor vice-presidente da Assembleia de Deus Semeando Paz, além de escritor, terapeuta familiar e de casais, conferencista e psicólogo. E nós vamos estar aqui juntamente com ele para tratarmos mais um assunto. Pastor Gessino, está animado? Muito. Graças a Deus. Mais essa série sobre suicídio. Isso, mais uma etapa. Nós vamos falar hoje sobre os mitos e verdades acerca do suicídio. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do pastor Gessino, é muito fácil. Pelo Instagram, é só você digitar na pesquisa do Instagram, @psicólogogessino. Você vai conseguir acessar o material dele, conhecer um pouquinho sobre o trabalho dele. Você pode entrar em contato também pelo Facebook, é só você digitar na pesquisa do Facebook Gessino Gomes, ou pelo Twitter, o Gessino_L. Além das redes sociais, o pastor Gessino também é escritor de livros e ele faz o atendimento pelo WhatsApp, não é isso mesmo? Isso. Nós fazemos, através de chamada de vídeo, de WhatsApp, atendimento para qualquer parte do Brasil. Temos já em algumas cidades pessoas que são atendidas por nós, estamos à disposição, é só você ligar 379-8802-9256. Esse é o meu WhatsApp. E através desse WhatsApp você também pode nos chamar para um evento na sua igreja. Palestra para casais, palestra sobre lideranças, palestra sobre educação de um modo geral, palestra para homens, a minha esposa faz palestras para mulheres. Estamos envolvidos lá na área de educação há muitos anos, e estamos à disposição. Só você quiser fazer o agendamento, 379-8802-9256, e através desse WhatsApp também você pode adquirir os meus 2 últimos livros. Os 2 primeiros estão esgotados, teremos uma segunda edição muito breve, se Deus quiser. Mas o livro Bodas, Tradições e Significados para o Casamento é um livro espetacular para quem trabalha com casais, trabalha com família, porque a gente faz um apanhado histórico sobre o casamento no Brasil, no mundo, nas diversas nacionalidades e culturas, e falamos sobre as bodas, do papel até o brilhante. Então a gente comenta 75 bodas, nós comentamos, que pode muito bem ser usado, como eu disse, para trabalho com casais. E o último livro, Família em 13 Atos, que é um livro espetacular também para estudos domésticos, estudos em família. São 13 lições para serem estudadas em família. Então você pode me ligar no 379-8802-9256, que eu envio o livro para você. Então, entre em contato com o pastor Gessino, vai estar abençoando ele aí. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tanto com as palestras, quanto também com os livros que ele escreve. Se você estiver nos acompanhando pelo Facebook ou pelo Instagram, já compartilha aí com as pessoas que você conhece, com o seu ciclo de amizade, manda aí para todo mundo o link da nossa live de hoje, que com certeza deve ter alguém que está precisando receber essa mensagem e nós temos certeza que irá transformar a vida dessas pessoas. Então compartilhe, já deixe o seu curtir. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, entra no Facebook, AD Semeando Paz, pelo Instagram, @AD Semeando Paz, você consegue
estar conversando com a gente. E no Facebook, não esqueça de deixar o seu joinha aí, de curtir a nossa página. Nós temos também o nosso canal no YouTube. Na pesquisa do YouTube é só você digitar Semeando Paz, se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos, comentar bastante aí embaixo aí. E você consegue também acessar a série das nossas lives sobre suicídio. Você consegue assistir as lives anteriores. Pastor Gerson, se você quiser se inteirar um pouco mais sobre o assunto, assim que terminar essa live, corre lá, se inscreva e assista as lives anteriores para você ser abençoado através dessa nossa live. Siga-me também nas redes sociais, pelo Instagram, @AlanDinali, pelo Twitter, alan.dinali, e também pelo Facebook, Alan Dinali. Juntamente com a minha esposa, eu tenho um canal no YouTube, é só você digitar na pesquisa Casal PIA, deixar também o seu joinha, se inscrever no nosso canal e nos abençoar. Tem muito conteúdo bacana para você acessar e nós temos certeza que irá transformar vidas. Então assiste lá, compartilha e deixa o seu joinha. Já manda aí a sua pergunta, já manda aí o seu questionamento, o seu comentário, porque a live de hoje vai ser muito bacana, porque nós vamos falar sobre os mitos e verdades acerca do suicídio. Pastor Gersinho, vamos começar essa live falando um pouquinho sobre uma das coisas que muitas pessoas têm como mito, né? E que muitas vezes as pessoas são negligentes quando a gente fala um pouquinho sobre isso, né? As pessoas que cometem suicídio realmente querem morrer ou estão fingindo, ou estão falando apenas da boca para fora, pastor Gersinho? Na verdade, as pessoas não querem morrer. As pessoas querem ficar livres de uma dor. E eu até aproveito essa resposta para advertir as pessoas que estão nos acompanhando e informar que a gente pretende dar um reforço, né? Quem não assistiu às nossas 3 primeiras lives, dar um reforço sobre alguns conceitos que nós já falamos nas 3 lives e que essa, que é a live de fechamento do Setembro Amarelo, a gente quer trazer de volta esses reforços aí, né? Então vamos pensar, a maioria das pessoas, elas têm um sofrimento intenso e qualquer dor que transcenda a essa dor, para elas é melhor. Elas querem se ver livre da dor que elas estão sentindo. E o mais interessante que eu quero que cada pessoa tenha consciência é que 90% dos suicídios podem ser evitados. Nós já falamos isso em outras lives, mas eu quero reforçar isso na live de hoje. 90% pode ser evitado. Então, às vezes a gente pensa, a pessoa está querendo chamar a atenção. A pessoa, na verdade, ela não quer morrer, senão ela praticaria. Na verdade, ela de fato não quer morrer, ela não está chamando a atenção, ela está apenas dando um grito de pedido de socorro. Há uma dor que não dá para você medir. E às vezes o erro que a gente comete ela está passando dificuldade, mas tem gente que passa uma dificuldade maior do que a dela. Não dá para a gente mensurar. Aquela dor que eu sinto, ela pode ser na mesma musculatura sua. Vamos dizer, no músculo do braço, eu estou sentindo uma dor. Se você sente essa dor no mesmo local, não dá para você dizer, não, eu sei, eu também tenho essa dor. Por quê? Porque a minha concepção de dor é diferente da concepção de dor do outro. O cérebro, ele registra essa noção de dor. Então eu sinto uma dor diferente, pode ser no mesmo órgão, pode ser na mesma musculatura, que a minha dor, ela é só minha, ela é individual. O conceito de dor, quem tem sou eu, é diferente do outro. Então não dá para falar, não, tem alguém que está sofrendo mais do que ele e não está tentando suicídio. Ele é outra estrutura psíquica, ele é outra subjetividade. Então a gente precisa tentar socorrer ao máximo de pessoas. Muito importante a gente ter sensibilidade, né, pastor? Exatamente. Para tratar esse tipo de situação. A gente falou um pouquinho nas nossas lives anteriores acerca de alguns sinais de alerta entre crianças, adolescentes, que a gente falou bastante em algumas lives. E para a gente poder estar relembrando um pouquinho também, tanto nas crianças e adolescentes quanto nos adultos, alguns dos outros sinais de alerta comuns que podem apresentar uma pessoa que está tentando suicídio, pastor Gerson. Então a gente tem que analisar os sinais emocionais, os sinais comportamentais desta pessoa, né?
Então aquela pessoa que ela sempre mostrou-se uma pessoa ativa, uma pessoa bem-humorada, uma pessoa extrovertida, uma pessoa participativa. De repente essa pessoa se isola afetivamente. Você está no almoço de confraternização, onde em outro tempo essa pessoa dominaria o espaço, com brincadeiras, com participação da brincadeira dos outros, ela interagia completamente. De repente essa pessoa se isola. Essa pessoa era a pessoa que não perdia o aniversário de ninguém, sempre dava um telefonema, desejava um feliz aniversário, etc. De repente essa pessoa não esboça esses sentimentos, essa afetividade, ela não esboça. E você nota nela que ela está com sentimento, transmitindo um ar de solidão. E isto é um sinal. A pessoa que, em palavras, ela mostra que ela se sente desamparada e ela tem sempre palavras de desesperança. Então aquela pessoa que fala assim, nada, se eu partir, se eu morrer, ninguém vai sentir. Ninguém nem vai perceber. Essa pessoa sente, com essas palavras, ela está dizendo o seguinte, olha, não existe ninguém que está me dando apoio. Se ninguém vai perceber, é porque ninguém está cuidando de mim. Em outras palavras, ela diz isso. Ou aquela pessoa que com palavras de desesperança diz, no meu caso não tem jeito. Isso ocorre quando? Quando a pessoa recebe um diagnóstico desfavorável, de uma doença grave. Né? Essa pessoa, se ela não tiver firmeza. É engraçado que eu estive com uma pessoa esta semana, que essa pessoa trata de um câncer, parece-me que em torno de 10 anos. E essa pessoa trabalha. Ela trabalha em casa, ela atende gente, e aí você percebe o seguinte, que como que cada um reage, né? O ideal, esse seria o ideal, o modelo ideal. É quando a pessoa pega um diagnóstico e ela pensa assim, eu vou lutar, enquanto eu tiver um fiozinho de esperança, eu vou lutar. Enquanto que outros, eles já demonstram essa desesperança. Pessoa que tem o problema da autodesvalorização. Ela não se importa com o que ela deixa de se importar com o que ela faz, e por mais que ela seja elogiada, ela sempre se coloca numa situação de menor importância. Né? Ela sempre coloca como que aquilo que ela fez foi indiferente. Esse é um sinal. Pessoa que alguém percebe que com esses sinais todos, ela começa a adquirir coisas sem necessidades. Compra uma corda, compra um veneno, sendo que não precisa de um pesticida em casa. A pessoa começa a ter esses comportamentos e a gente precisa começar a pensar, por que ela está comprando isso? Olhar, observar com o que ela está chegando em casa. Pessoa que tem crise existencial, não sei nem para que eu existo, morrer e viver é tudo a mesma coisa. A gente é igual animal, morreu, acabou. Quando a pessoa começa a dizer isso? Ou a pessoa que começa a se expor frequentemente em situações de risco. Às vezes, sabendo que está numa estrada com curvas sinuosas, uma estrada de alta periculosidade, essa pessoa dirige sempre 3 vezes mais ao limite de velocidade permitido. Não é? Então está lá, 160, essa pessoa está 140, 150, ela está se expondo de forma consciente. É como se ela buscasse um resultado. Ela está querendo um resultado. Então esse comportamento é um comportamento que nós enxergamos. Aí passa a gente pensar na responsabilidade que a gente tem sobre o outro. Mesmo que a gente não queira, nós temos uma responsabilidade sobre o outro que mora perto, que mora dentro da mesma casa, com quem a gente interage. Deus, às vezes, nos coloca perto de pessoas com esses comportamentos, para nós sermos a válvula de escape dessa pessoa. Então nós precisamos pensar, o que eu posso fazer para minimizar a dor? O que eu posso fazer para injetar esperança nessa pessoa? Precisamos fazer isso.
É muito importante diante dessas situações, talvez se você estiver, né, se identificou com alguma dessas posições, com algum desses sintomas, esses sinais de alerta, você pode estar entrando em contato com a gente, ou pelas redes sociais, não posso dizer assim, Isso. mandando aí nos comentários aí, deixando seu telefone, seu WhatsApp, e também pelo Centro de Valorização da Vida, que nós vamos estar deixando, né, o link aí na descrição dessa nossa live, para você entrar em contato também, para você conseguir conversar com alguém, externar a situação. É muito importante você fazer isso, que você vai vencer a situação e vai dar certo em nome de Jesus. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre os sinais de alerta e quais são alguns fatores de proteção que auxiliariam a pessoa a sair dessa situação. O que a gente pode fazer como família, como amigo, como vizinho, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, a gente precisa se inteirar. A gente precisa observar. Nós precisamos ser mais observadores. Eu tenho falado nisso constantemente. Nós precisamos olhar mais as pessoas. Olha, é muito fácil você estar com as pessoas enquanto elas estão numa boa. Dividindo a conta do restaurante, né? Dividindo a gasolina de um passeio. Isso aí qualquer pessoa faz. Agora, o amigo, o companheiro, ele está com a pessoa em todos os momentos. E esta pessoa que demonstra esses sinais, que nós falamos agora há pouco, elas precisam de uma coisa só: apoio, ombro, ouvido. Então ela precisa de alguém que diga para ela: escuta, eu estou do seu lado. Você não toma nenhuma decisão sem antes falar comigo para perguntar para mim o que é que eu posso fazer por você. E isso é comportamento de amizade, de irmão, né? Ela precisa do apoio da família. Então a família não pode isolar, porque essa pessoa ela vai se tornar muitas vezes uma pessoa indesejada, porque ela só reclama de tudo. E às vezes a pessoa está reclamando exatamente pedindo socorro. E qual o comportamento que muitas vezes a família tem? Não é melhor não falar com ela porque ela está mal-humorada. Quando ela entra para o quarto, é melhor não perturbar. Deixa ela lá, enquanto está no quarto está bom. Está errado. É preciso do apoio. É preciso envolver essa pessoa. Aí entra a segunda coisa. A importância da fé, da religiosidade. A importância da gente entender que Deus nos criou e Ele deu um sentido para a nossa vida. A vida de cada um de nós, do doutor até daquele que não sabe nem assinar o nome. A vida de cada um tem um sentido, tem um propósito. Deus deu um propósito para as nossas vidas. E às vezes quem está de fora está enxergando melhor. Pode chegar e abrir, descortinar para essa pessoa um novo sentido de vida. É preciso incentivar essa pessoa a se envolver com a comunidade. Uma coisa bacana que tem hoje, nem todo mundo pode pagar uma academia, né? Vamos pensar nisso. Nem todo mundo pode pagar uma academia. Mas em quantos bairros da cidade que existe academia ao ar livre? Alguém chegar e falar assim: não, vamos ali dar uma suada? Vamos ali fazer um exercício na academia, ali na praça? Colocar a pessoa para movimentar-se, né? Então essa pessoa, por mais que ela esteja com dificuldade, tente socializar essa pessoa. Tente inserir essa pessoa nos contextos. Onde você for, chame essa pessoa, insista com ela. Fale: não, se a hora que você quiser sair, se for o caso, eu te trago de volta. Mas vamos sair um pouquinho. Esse é o momento do amigo, do familiar, né? Integrar essa pessoa na vida social, mostrar que ela pode fazer uma obra social. Porque uma das coisas que nós precisamos, Alain, é nos sentirmos úteis. Todo mundo tem que sentir que realizou algo. É muito bom quando você faz uma visita no hospital. Normalmente, quando a gente sai de uma visita no hospital, a gente sai melhor do que a hora que a gente entrou. Porque a gente vem em nós um sentimento de que nós fomos úteis para alguém. Então, quando essa pessoa vai a um ambiente desse, ela sente que ela gerou um serviço. Ela sente que ela foi importante para alguém naquele momento, né? Precisamos pensar nisso. E entender que haverá um momento
se a coisa agravar, que essa pessoa precisa de cuidados mentais. Haverá um momento que não basta o aconselhamento. Você precisa pedir socorro para profissionais. Você precisa pedir socorro para as pessoas especializadas. Aí eu estou falando do psiquiatra, eu estou falando do psicólogo, eu estou falando do BSF, eu estou falando daquele primeiro socorro. Que você vai no hospital de atendimento clínico, chega ali e você mesmo conta, essa pessoa está estranha, está mal, eu preciso de um profissional. Porque o médico, ele vai identificar alguma coisa e ele vai fazer o encaminhamento. Né? Então a gente ajuda na medida das forças. Quando nós não temos mais força, a gente pede socorro. Bom, a gente tem um comentário aqui, professor Jacinto, da Miriam Silva. Perdi o meu patrão. Infelizmente, mas antes dele tirar a sua vida, ele deu todos esses sinais aí falados. E infelizmente, ninguém perdeu. Fica a lição. Vamos ter mais empatia. Aí a gente precisa entender isso, né? É traumático de uma certa forma, quando a gente aprende a lição depois. Mas, infelizmente, são milhares de pessoas que passaram por essa condição da Miriam aí, né? Às vezes, nós todos, com a vida tão corrida, quando a gente vê, eu podia ter pensado. E é o que ela falou, fica a lição. Vamos ser mais empáticos. Vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos enxergar o outro. Não se contente com postagem de Facebook, de Instagram. É uma falsidade. Estou falando isso, nós estamos usando os dois hoje. E sempre usando na live. Facebook e Instagram. Mas sabe, aquelas capas de Facebook, de Instagram, todo mundo muito feliz, mas não sei o quê. Olha, que são casais super felizes, às vezes para camuflar uma situação. A vida real é outra. Então, às vezes a gente fala, não vou nem perguntar, porque as postagens do Facebook e do Instagram é tudo de só love. Às vezes tem um sofrimento ali e a pessoa, ela está colocando aquilo ali só a camuflagem. Então a gente precisa se interessar pela pessoa, não pelas postagens dela. Bom, então vamos falar agora sobre alguns mitos comuns dos comportamentos suicidas, professor Jacinto. E aí eu vou comentar qual que é o mito e o senhor vai me falar se é verdade, se é falso esse tipo de mito. Bom, o primeiro, as pessoas que falam sobre o suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar a atenção. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Isso é falso. Isto é falso. Então nós precisamos entender, porque chega um momento que todos nós nos colocamos na condição de conselheiro. Querendo ou não, muitas vezes nós somos eleitos por alguém como conselheiros dessas pessoas. Né? Então essas pessoas, às vezes, quando elas nos têm, elas acreditam que elas podem falar de tudo. E se nos elegeu como conselheiros, há uma confiança mínima. Então nós precisamos considerar tudo que essa pessoa disser. Precisamos considerar. Se ela falou, se ela sinalizou, a gente precisa dar uma cavacadazinha, como diria alguém, uma cavucada, e procurar entender se existe uma ideação suicida ali, subliminarmente. Se essa pessoa está com vontade de morrer, a gente precisa, de repente, fazer uma brincadeira. Mas a vida é boa, não é? Só a vida é boa. A gente puxar o assunto para outro viés, para ver se essa pessoa dá mais pistas. Se ela der mais pistas, aí a gente corre. Bom, mais uma pergunta que pode ser um mito ou pode ser verdade. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Então, do nada, assim, professor. Também é falso. E eu brinco, apesar de ser uma coisa seríssima, mas eu falo brincar, forma de dizer, né, pedagogicamente. Que ninguém levanta de manhã, do nada diz, não tem nada para fazer, eu vou suicidar. Ninguém faz isso. A pessoa vai emitir. Chega o momento da ebulição. Chega o momento em que a pessoa não consegue mais suportar. E aí vai ser o ápice do sofrimento dessa pessoa. Então é preciso a gente entender que a pessoa estará sempre, através de palavras,
através de gestos, através de... Aí vamos voltar para aquela pessoa que está em estado de sofrimento normal. Essa pessoa começa a colocar frases de duplo sentido no Instagram, no status dela. Né? A pessoa coloca uma frase no status lá de WhatsApp, aí você olha aquela frase, você tem que pensar, gente, que frase esquisita. Porque se é meu amigo, eu preciso me interessar por essa pessoa. Eu não tenho direito de fofocar sobre ela e com ela. Entretanto, eu preciso me interessar. Escuta, você colocou uma frase engraçada lá, o que você está querendo dizer com aquilo? Ué, é amigo, eu tenho direito de perguntar isso. Né? Então a gente precisa entender. Muitas pessoas comunicam verbalmente ou comportamentalmente, essas pessoas comunicam. Bom, vamos para mais uma colocação. Os indivíduos suicidas querem mesmo morrer ou estão decididos a matar-se? Isso é verdadeiro ou é falso, pastor Gessim? Isso é falso. Ela combina muito, parece muito com a primeira questão, né? A pessoa, ou com aquela questão que nós colocamos, a pessoa não quer morrer. Então a pessoa, o que ela vai fazer? Ela sabe que ela tem uma dor e naquele momento ela acha que a única forma de minimizar, de acabar com aquela dor é se matando. Entretanto, essas pessoas, no desejo de se ver livre daquilo, elas vão partilhar elas não vão partilhar às vezes o sofrimento e nem a ideação no momento, mas ela vai falar de alguma forma que ela está sofrendo e que talvez o melhor seria morrer, né? Aí tem uma coisa que a gente chama de ambivalência. A ambivalência é esse sentimento em que a pessoa quer uma coisa e ao mesmo tempo ela não quer. A pessoa diz, eu quero morrer, mas na verdade, se perguntar para ela, ela fala assim, não, na verdade eu quero, eu estou sofrendo, está dolorido, eu quero ficar livre disso. Então é ambivalente porque ela quer e não quer. Porque na verdade o que ela quer não é morrer, repetindo, ela quer se ver livre da dor. Bom, mais uma ponderação. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Falso. É interessante a gente pensar que muitas vezes as pessoas que estão de olho, elas acreditam nisso. Né? Passou a fase da depressão. Graças a Deus, agora estamos tranquilos. E aí alguém vai e reforça isso. Então esse é um mito, isso é falso, porque muitas vezes a pessoa estava tão mal que na verdade ela nem tinha forças para ela tentar. Então acredita-se que a fase mais crítica é a fase que sucede a alta hospitalar. Talvez seja a fase mais crítica. A pessoa sai do hospital, ela já está mais consciente, então ela pode maquinar, ela pode pensar, porque ela saiu do hospital, mas a dor não acabou. Então a pessoa tenta de alguma maneira o suicídio. Aí foi para o hospital, se ela ingeriu alguma coisa, ela passa por um processo de lavagem, e aí tudo bem, aí o médico vai, fala alguma coisa com ela, porque os médicos acabam dando uma lição, né? Não, a vida é boa, você não pode fazer isso. Aí chegam os parentes e tal, aí pensa, bem, tomou uma lição, e às vezes a pessoa vai e repete. Então, não relaxe, continue de olho, continue vigiando, continue com os mesmos cuidados. É até interessante que a gente pode pensar, até a gente comentou um pouquinho sobre depressão, posso dizer assim. Geralmente a pessoa, quando está em depressão e ela se recupera, vamos pensar assim, ela vive uma vida sempre se policiando, né? Porque ela sabe que ela pode chegar novamente ao fundo do poço. Né? É interessante, e é exatamente isso. Vamos pensar, porque por que é ideal uma terapia junto com o tratamento medicamentoso? Porque na terapia dá para a gente fazer uma coisa chamada psicoeducação. Na psicoeducação, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para a pessoa como que aquele transtorno que ela está sentindo, o transtorno de humor, por exemplo, como que aquele transtorno age na vida dela. Se ela sabe, olha, eu tenho um problema de bipolaridade, por exemplo,
Eu sou bipolar? Sou. Então o que acontece com uma pessoa bipolar? Acontece esse processo. Quando ela já foi educada psiquicamente sobre o processo, ela já pode assumir uma autodefesa. Ela sabe, eu preciso do medicamento, eu preciso me policiar quando eu entender que eu estou indo para ficando depressivo, eu preciso olhar o meu remédio, preciso ir no médico. Então, muitas vezes a pessoa está no processo terapêutico ou psicoterapêutico, ela já passa por esse processo da psicoeducação e ela vai saber melhor como lidar com os próprios sintomas, né? Ela vai perceber os sintomas. Né? Temos até duas perguntas aqui antes da gente continuar, pastor Gessi. A gente já respondeu, mas só para a gente deixar bem salientado aqui, o José Eduardo perguntou, a maioria dos suicídios acontecem repentinamente? A gente respondeu naquele Nós vídeo, respondemos. né, que não acontece de forma repentina, porque realmente é algo que vem sendo apresentado, seja na forma de falar ou comportamental. A Maria, antes da tentativa de suicídio, é um pedido de ajuda ou apenas uma vontade de se matar? A gente também respondeu, né? Pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. Maria Ângela, falar sobre o suicídio com alguém que tem inclinação suicida irá influenciar mais ainda? Essa pergunta, Maria Ângela, aguenta só um pouquinho, que ela vai estar dentre os mitos. Nós vamos falar sobre isso, tá, Maria Ângela? Daqui a pouquinho a gente já fala sobre isso. Chegar nesse ponto aí. Bom, mais uma ponderação. O suicídio é sempre hereditário? Isso é verdade, pastor? Isso é falso. É falso. A gente vai entender o seguinte, que a gente pode dizer que ele é multifatorial. Nós falamos que quando você tem alguém na sua família que cometeu suicídio, e é um negócio engraçado, que às vezes tem famílias que são marcadas por isso. E é interessante que você não percebe, muitas vezes, uma reação da família, de parar e pensar assim, gente, nós precisamos estancar isso. Nós precisamos tomar uma atitude, porque não pode continuar acontecendo isso. Né? Eu tive um caso uma vez que a mãe cometeu suicídio e a filha cometeu suicídio. Aí um dos irmãos me procurou, reuniu os irmãos para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí eu fui na casa deles e nós falamos um pouco sobre isso. Então a gente precisa entender o seguinte, quando alguém de uma família suicida, a família toda, ela precisa ter a consciência do autopoliciamento. Ela precisa pensar assim, escuta, não teve nenhum motivo. Por exemplo, ele não teve uma perda. Porque às vezes a pessoa suicidou porque teve uma perda altamente relevante. Aí ela não teve uma estrutura psíquica para suportar aquela perda. Né? Então, não teve isso. Essas perdas são diversas. Pode ser desde o emprego até de um ente querido. Essa pessoa não recebeu um diagnóstico de uma doença grave. Espera aí. Então não há motivo, entre aspas. Será que a nossa família pode correr esse risco? Aí os membros da família precisam se reunir e pensar quais serão as nossas estratégias de defesa. Porque nós precisamos entender, e se você não professa a minha fé, a do Alain, independente de você professar ou não, eu vou te falar do que nós cremos. Nós cremos que existe uma batalha espiritual, e nessa batalha espiritual, o objetivo do diabo é cumprir uma palavra, e ele trabalha para isso, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele já tinha identificado isso no comportamento do inimigo. Jesus, como Deus, ele sabia a forma de ação do inimigo. Aí Jesus falou, ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós acreditamos que nessa batalha espiritual, onde Deus disponibiliza para nós guardas, anjos, o diabo também tem as suas milícias. Então o diabo ele vai tentar ceifar a vida da maior parte das pessoas. E aí a família, quando percebe isso, a família tem que pensar assim, vamos olhar o termômetro da nossa família. Qual o papel, ou Deus está em que prioridade da nossa família? Porque às vezes a família,
Às vezes é uma família próspera. Mas essa família, ela comemora tanto, e as comemorações dela não tem nenhuma que é um culto de ação de graças, que é o momento de chegar para Deus e falar assim, gente, vamos reunir as nossas famílias todas e vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito pela nossa família. Em vez de fazer isso, vamos fazer um churrascão e comprar 3 barril de chopp e mais não sei o quê. Gente, a gente precisa saber que nós somos seres espirituais também. Nós temos esse quê de Deus na nossa vida, que deve clamar pela presença e pela comunhão com Deus. Então a família percebeu isso. Olhe o seu livro de fé como está. Olhe a saúde mental de cada um e comece um a ajudar o outro, um policiar o outro. Né? Então, mas não quer dizer que todo ele é hereditário. Não é hereditário. Tem outros casos. Porém, quando acontece um fato na família, a família precisa ligar o alarme. E é muito importante porque, como o senhor comentou, até essa questão de festejar, de fazer esse tipo de confraternização, muitas vezes essa é apenas uma fuga, né? Assim, não vai resolver Exatamente, o problema. Não vai resolver o problema. Bom, mais uma proposição aqui, que vai estar junto com a pergunta que foi feita pela Maria Rosário aqui, pastor assim, a gente vai tentar fazer uma conciliação com essas duas respostas. O indivíduo que tenta ou comete suicídio tem sempre alguma perturbação mental? Não, isso é falso também. Bom, só antes do senhor responder, que a Maria do Rosário fez a seguinte pergunta. Uma pessoa bêbada que fala que tem vontade de se matar não deve ser levada a sério? Mesmo que se toque nesse assunto quando bebe, só quando bebe, né? Aí você já consegue responder. Na verdade, ela tem que ser levada a sério. Porque vamos lembrar que a bebida é uma droga. E a gente falou que muitos dos casos de suicídio é envolvendo pessoas que ingerem substâncias químicas, substâncias que têm, que trabalha o humor das pessoas. Né? Então nós vamos lembrar o seguinte, nem todas têm alguma perturbação mental. Embora o suicídio ele esteja muito associado à depressão, ao abuso das substâncias, aí vamos lembrar da substância. E geralmente a pessoa ela vai falar enquanto ela está bêbada aquilo que ela não tem coragem de falar de cara limpa. Não é só sobre morrer. Vamos lembrar que tem gente que para se declarar, ainda tem homem desse jeito. Tem homem que para se declarar para uma mulher, ele precisa tomar uma para ele criar coragem. A mulher tinha que entender isso, né? Falar assim, não, se eu depender de um homem que para falar qualquer coisa comigo tem que tomar uma, pelo amor de Deus. Então, está relacionado a isso. Aí está relacionado também a esquizofrenia e outras perturbações. E lá no final da nossa conversa, nós vamos fazer mostrar um gráfico, falar de um gráfico de qual é o percentual desses transtornos que envolve as pessoas que têm ideação ou que cometem o suicídio. Mas a gente precisa pensar a depressão, o abuso de substância, e aí o abuso de droga é toda e qualquer droga. Toda e qualquer droga. Mas até aquela cervejinha sabe que antigamente falava aquela cervejinha, e eu vou repetir isso, estou sendo repetitivo, mas que infelizmente hoje em dia o cara ele ganha uma grana vendendo lata de cerveja vazia como alumínio, né? Ele usa tanto, mas tanto que ele tem o seu próprio depósito reciclado para vender o alumínio. É lamentável você ver casas serem cheias de latões de cerveja a cada final de semana, expondo crianças, expondo todas as pessoas aquilo ali. E achando que, peraí, eu estou podendo. Levanta sábado de manhã, não, toma uma para começar. É uma miséria. É uma miséria mental. É a pessoa não ter sentido de vida e precisar dar um banho nos seus órgãos internos com álcool. Pelo amor de Deus. Então a vida é muito boa. O corpo da gente é algo muito perfeito, é algo maravilhoso. Olha, se a gente for olhar as funções que o nosso corpo exerce durante a nossa vida toda, nós teríamos muito mais cuidado com ele. Né? Mas aí entra a esquizofrenia e as outras perturbações que nós vamos falar lá mais no final.
Próximo aqui, pastor Gessinho, já respondendo a pergunta da Maria Ângela, né? Exatamente. Se um conselheiro falar com um cliente sobre suicídio, o conselheiro estará a dar a ideia de suicídio à pessoa, né? Isso aí é falso também. E muitas pessoas já perderam as suas vidas por causa desse mito aí. A gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ter amor, a gente precisa ter compaixão, para quando alguém fizer qualquer demonstração, a gente ter a sensibilidade, para você usou a palavra sensibilidade mais atrás, a gente ter essa sensibilidade para a gente abordar essa pessoa. E com todo o amor, e com todo o zelo, com aquele cuidado ali, escuta, você está com um problema? Sua vida está muito ruim? Você está achando que sua vida está ruim? Você está achando que não vale a pena viver? Fala para mim. O que você está pensando sobre isso? Então, a partir do momento que eu faço perguntas com respeito, com compaixão, com amor, eu estou abrindo a porta, eu estou abrindo os meus ouvidos para essa pessoa falar o que está acontecendo com ela. Ninguém vai tomar uma decisão de suicídio simplesmente porque você falou, escuta, eu estou te achando muito triste, você está tomando umas atitudes, você está tendo um comportamento que está me preocupando. Você está triste com a sua vida, você está querendo perder a sua vida. Ninguém vai, não, já que você falou, eu vou... Não, ninguém faz isso. Porque se a pessoa está em sofrimento, ela fala, graças a Deus alguém notou. Então eu vou me abrir para ela. Bom, para a próxima. O suicídio só acontece àqueles outros tipos de pessoas e não a nós. Aí é um mito, é falso. Aí, infelizmente, a gente só pensa que aconteceu porque aquela família é muito bagunçada. Aquela pessoa sofreu demais, aquela pessoa está sofrendo, ninguém cuida daquela pessoa. E às vezes a gente olha tanto para fora e não olha para dentro. E a coisa está acontecendo dentro da nossa casa, há um sofrimento dentro da nossa casa e a gente não percebe. Eu estava falando para casais esse final de semana, aí eu estava falando sobre o homem cuidar fisicamente da esposa. E eu estava brincando o seguinte, que às vezes a mulher começa a mancar, o homem não percebe. Ela começa a usar uma muleta, ele não percebe. A hora que ela senta uma cadeira de roda e ele vê a cadeira de roda encostada, ele fala, o que você está fazendo aqui? O que é isso? Quer dizer, esperou ela sentar numa cadeira de roda para notar que havia um sofrimento em andamento. Então, infelizmente, acontece em todas as casas. É possível que aconteça em todas as casas. Todas as famílias precisam ter esse zelo, esse cuidado. Sabe por que Deus preparou a família? Deus preparou a família como uma incubadora de vida, como um local que a gente pudesse proporcionar vida para os membros, um local de cura, Então por que é triste uma pessoa dentro de uma família, ele tirar a sua vida sem que ninguém tivesse notado que havia uma diferença? Ninguém havia notado isso, sendo que aquilo ali seria o local de cura. Ali seria um local terapêutico. A família é um ambiente terapêutico por natureza, ou deve ser. Então o irmão tem que olhar para a irmã tem que olhar para o irmão, os filhos olharem para os pais para os filhos, os cônjuges olhar um para o outro e começar a investigar, a perceber, ter a sensibilidade de ver alteração de humor, alteração de comportamento. Precisa ver isso. Senão, corremos o risco de acontecer dentro da nossa casa, que nós achamos às vezes que nós proporcionamos tudo de bom. Porque tem gente que acha, não, eu dou tudo de bom na minha casa. Na minha casa não falta nada, a gente diverte, a gente, graças a Deus, sobra dinheiro, a gente come pizza todo final de semana. Mas espera aí, e como é que está a saúde mental dos membros dessa família? Bom, mais um mito ou verdade? Após uma pessoa tentar cometer suicídio uma vez, ela nunca voltará a tentar novamente. Falso, está dentro até de outros mitos aí.
essa pessoa ela passa a ser a pessoa de alto risco. Não é? Se não houver, porque a gente tem que entender o seguinte, houve tratamento, então eu vou procurar saber como que foi a evolução desse tratamento, como que essa pessoa respondeu ao tratamento. Né? Nós tivemos depoimento aqui semana passada, não sei se você se lembra, de uma pessoa que falou, que pensou nisso, mas que hoje ela está bem. Então aí você entende o quê? Houve um tratamento e ela absorveu esse tratamento. Porém, tem pessoas que começam o tratamento e interrompem. É mais ou menos igual terapia, ou a psicoterapia. Tem pessoas que vão na sessão de terapia e fez 2, 3 sessões, não, eu estou bem. Escuta, terapia, você não se cura com uma terapia, não, com uma sessão. A sessão inicial é aquela sessão que o terapeuta ele vai se inteirar do que está acontecendo com a pessoa, ele vai ver alguns sintomas, e depois é que o processo, às vezes nem teve a empatia ainda entre um e outro, não teve ainda aquela cumplicidade ali, né? Não aconteceu nada ainda para dar segurança para a pessoa, falar, não, posso me abrir com esse terapeuta. Não aconteceu esse processo. E aí a pessoa já interrompe. Então não adianta. Tem que ter o tratamento. Vamos ver, essa pessoa evoluiu no tratamento? Essa pessoa está saudável? Essa pessoa, depois dela saudável, ela própria vai reconhecer depois os sintomas, como a gente falou. Mas a família precisa sempre estar de olho. E é interessante que, igual você comentou, né? Não é apenas naquele momento em que a pessoa está passando por aquela dificuldade, a família dá atenção assim que termina aquela terapia e abandona, né? A família relaxa, não pode relaxar. Não pode relaxar, com certeza. As crianças não cometem suicídio, dado que não entendem a morte, que a morte é final, né? E são cognitivamente incapazes de empenhar num ato suicida. Infelizmente é falso também. Nós citamos um caso aqui de uma criança de 4 anos de idade. Então, os pais, eles precisam trabalhar essa leitura desse comportamento e serem habilidosos nas correções de comportamento. Às vezes há um excesso de correção. Esse excesso de correção, ele pode ter um efeito contrário, cria uma revolta. Não é que eu não vá disciplinar, eu preciso disciplinar, mostrar. Escuta, o que você está fazendo é errado, está acontecendo. Se você continuar fazendo isso, vai acontecer isso, isso e isso, e eu estou tirando por causa disso, disso e disso. Você entendeu por que você está passando por essa restrição? Então os pais precisam ter essa habilidade. Bom, e numa proporção entre as doenças mentais, né, e o suicídio, como que estaria mais ou menos dividido isso daí? Segundo os últimos estudos, Ana, nós temos do universo de suicídios que aconteceram, 35,8% o motivo era transtorno de humor. Já vou falar o que é o transtorno de humor. 22,4% transtorno por uso de substância psicoativa. Olha só o que ele falou, 22%. 11,6% transtorno de personalidade. Aí nós temos 10% esquizofrenia, outros transtornos 0,3%, transtorno de ansiedade 6,1%, olha a ansiedade aí. Transtorno de ajustamento 3,6%, outros diagnósticos 5,1% e sem diagnóstico 3,2%. Aí a gente, já posso encaminhar para... Aí a gente pergunta assim, Gercino, mas o que seria o transtorno de humor? Transtorno de humor são transtornos de saúde mental. Transtorno de saúde mental, onde há alterações emocionais consistentes em períodos prolongados, trazendo tristeza excessiva, que aí compreende-se depressão, ou o inverso, exaltação excessiva, ou euforia, que seria mania, ou ambos. Aí nós estamos falando de um transtorno bipolar, onde está a depressão e a mania, que seria a euforia. Né? Esse é o transtorno de humor. Agora, o transtorno de personalidade, ele está definido pelo CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, dizendo que ele é um tipo de doença psiquiátrica pertencente a um grupo em que os traços emocionais e comportamentais do indivíduo são
muito inflexíveis, mal ajustados, de forma patológica e persistente. Quais seriam esses transtornos de personalidade que o CID-10, o F60 lá, ele vai depois desmembrar? Aí nós temos transtorno de personalidade antissocial, nós temos transtorno de personalidade esquiva, transtorno de personalidade borderline, nós temos transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade histriônica. Isso tudo são transtornos de personalidade. Então são os dois maiores, transtorno de personalidade e transtorno de humor. E como que a gente poderia fazer então uma avaliação do risco quando a pessoa está com a idealização suicida? Então vamos pensar o seguinte, sempre que a gente fala de risco, a gente pensa em risco baixo, risco médio e risco alto. Né? Então a pessoa que eventualmente teve pensamento suicida, mas não fez nenhum plano. Às vezes aquela pessoa que passou por uma fase muito complicada e ela falou alguma coisa, mas ficou naquilo, logo depois ela engrena um modelo de vida produtivo que traz satisfação para ela. Então, houve um risco? Houve, porém um risco baixo. Agora, quando a pessoa tem pensamentos, quando a pessoa tem planos, mas diz que não pretende cometer suicídio imediatamente, e aí a gente vai ver que numa tabela do Aaron Beck, que eu tinha falado semana passada, em que a gente tenta medir, mensurar a questão da depressão, a pessoa responde, não, estou muito triste, mas não pensei em cometer suicídio. Ali muitas vezes a pessoa vai e coloca, pensou. Então aí já está dizendo respeito a um risco médio. É um risco que a família deve começar a se preocupar. Porém, quando agrava, aí a pessoa tem plano definido, a pessoa diz, não, eu vou me matar, já comprei uma corda, qualquer hora, ou a hora que eu passar naquela ponte eu vou fazer isso. Essa pessoa, ela já tem um plano definido. Ela já está deixando claro qual a metodologia que ela estaria usando, qual o planejamento que ela faria. Essa pessoa de repente tentou uma vez e felizmente não teve sucesso. Aí ela estaria pronta para uma segunda tentativa. Às vezes fez mais do que uma tentativa num curto espaço de tempo. Aí nós estamos falando de um risco altíssimo. Aí o que a família vai fazer? Vai só ficar, não faz isso não. Não, a família vai, escuta, vou ligar para o SAMU vem aqui te buscar e vai te levar lá para o CAPS para que você seja atendido por um psiquiatra. Ou você vai agora, entra no carro aqui, nós estamos indo no psiquiatra. A família já tem que saber o seguinte, ficou de difícil controle. A família já não tem muitos recursos, porque todo mundo numa casa hoje trabalha. Quando a família perde esses recursos, a família tem que ir. Vou lá no serviço de urgência e emergência e vou chegar lá e contar o caso, pedir uma ambulância para colocar essa pessoa para ela ser tratada, ser cuidada. Bom, vamos para as nossas duas últimas participações aqui, pastor Gessim, antes da gente ir para as nossas considerações finais. A Márcia escreveu o seguinte comentário. O suicídio é um ato definitivo para um problema passageiro. Eu li essa frase em um livro da escritora e psicóloga Miriam Rodrigues, que me ajudou a entender e vencer a depressão e o suicídio. Maravilha, um bom depoimento, né? Aí entra o seguinte, qualquer pessoa pode sair dessa fase. Ela, às vezes, precisa um pouco mais de ajuda da família ou de profissionais, mas qualquer pessoa pode. A família tem que entender isso. Alguém saiu? Meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho também pode sair. Qual o esforço que eu estou fazendo para tirar eles disso? A pergunta da Andréia. Pastor Gessim, você como psicólogo acredita no que o Augusto Cury fala, que a pessoa suicida não está querendo morrer e se matar a sua dor? Claro, nós falamos aqui, é completamente isso. Então existe uma dor. Gente, e vamos pensar, a pessoa que está com uma dor de dente intensa, se aparecer um dentista e disser para essa pessoa assim, eu arranco ele para você, pelo amor de Deus, arranca, já abre a boca. Depois que passa, ela vê aquela falha, fala, mas para que eu arranquei meu dente? Então, quando a dor é intensa, naquele momento de desespero, a pessoa faria qualquer coisa.
Então nós precisamos trabalhar para diminuir essa dor. Bom, antes da gente ir para as considerações finais, pastor Gersinho, a gente sabe que existem fatores de proteção. A gente falou vários fatores aqui, mas é muito importante a gente refrisar mais uma vez, porque talvez tenha alguém que está nos assistindo que vai ser muito importante a pessoa receber esse conhecimento. Desde já nós agradecemos a todos vocês pelos comentários, pelas participações. Foi muito importante nós estarmos nesses quatro dias, né, sobre essa live. Então já compartilha, se você conhece alguém que estiver passando por esse tipo de pensamento suicida, já manda, entra no nosso canal do YouTube, compartilha o vídeo com essa pessoa, das nossas lives anteriores, vai ser muito importante, porque nós estamos aqui realmente para isso, para salvar as pessoas, tirar as pessoas desse tipo de situação, e nós cremos que Deus ele tem algo maior, né, pastor Gersinho? Muito maior. Para realizar, né, na vida de você que está nos assistindo aí. Então, pastor Gersinho, quais são outros fatores que a gente poderia fazer, está aplicando a nossa vida para nos ajudar? Seriam as defesas, né? Para vencermos esse tipo de ideação. Vamos reforçar o que a gente falou ao longo das 4 lives. Primeiro, autoestima elevada. Contribua para que a pessoa tenha uma autoestima elevada. Quando a pessoa começa a ficar depressiva, fale com ela sobre as qualidades dela, sobre a importância que ela tem para você e para a família dela. Ressalte tudo aquilo que ela tem de bom. Nós, às vezes, apontamos o primeiro defeito da pessoa. Enquanto que ela tem uma dezena de qualidades, a gente não fala das qualidades, fala do defeito quando ele aparece. Prepare a sua família para dar suporte para esse membro que está sofrendo. Use a sua família, chame a sua família, para que a sua família envolva esse que está sofrendo e ele perceba que ali tem um grupo, um núcleo que está cuidando dele e apoiando ele em tudo. Busque conhecer a Deus, leia a Bíblia Sagrada. Use a Bíblia Sagrada todos os dias, que é um remédio. É um remédio. Coloque a Bíblia, ajude, leia para a pessoa. Se ela não tem ânimo para ler, abra. Se você abrir a Bíblia no meio, você vai abrir no livro dos Salmos. Leia os Salmos, começa o Salmo primeiro e vai lendo para essa pessoa. Estabeleça laços. Crie vínculos, ajude ela a se vincular a outras pessoas. Leve ela para momentos de lazer, dê a ela essa oportunidade. Mesmo que ela esteja mal-humorada, não a abandone, chame ela. Diz que a companhia dela é boa. Mesmo ela estando numa fase difícil, é importante ela estar com você, carregue ela com você. É importante que ela esteja empregada. Quer dizer, ela está produzindo. Estando empregada, ela está produzindo. Ter criança em casa é um fator positivo. Porque a criança traz alegria, a criança traz responsabilidade para os outros, ou para as pessoas que têm juízo, né? A criança traz responsabilidade. A pessoa fala, não, tem um filho para eu criar. Né? A criança é importante. Cuide da sua saúde mental. Tem gente gastando muito com creme e não está cuidando da saúde mental. Ah, pastor, eu tenho que ter protetor solar. Tem que ter, principalmente a gente que é branquela, assim, igual eu, tem que ter, falando também, né? Tem que ter protetor solar, mas não deixe para trás, não deixe de cuidar da sua saúde mental. Tenha responsabilidade com a sua família e adquira capacidade de solucionar os seus problemas. As pessoas são capazes de solucionar. Agora, acima disso, posso ir? Posso já. Acima disso, eu quero te dizer o seguinte. Enquanto que Jesus Cristo falou o seguinte, olha, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Ele completa dizendo o seguinte, eu, porém, vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu quero te dizer que Jesus te ama, que Ele veio a este mundo, sem nenhum pecado, deixou os céus e nasceu numa família, como a sua. Nasceu numa família para cumprir um propósito. E o propósito era tirar a aflição, tirar o sofrimento, tirar a falta de esperança do homem e reconduzir de novo esse homem, esse ser humano, para os pés do Pai. Jesus fez isso. Como que Ele fez isso? Entregando a sua vida na cruz do Calvário para salvar você, salvar a sua família e para te dar o alívio para o sofrimento da sua alma. Então eu quero te dizer que Jesus te ama e que, independente do estado que você esteja, Ele escuta a sua oração. E eu quero orar por você, e você pode orar comigo. E se você quiser fazer um propósito na sua vida, faça agora. Fala, Deus, eu amo a minha vida e eu quero, Senhor, estar entregando a minha vida a Ti. Nós vamos orar junto, encerrando ali o Instagram, encerrando também o Facebook. Deus abençoe. Vai ser segunda ou terça? Segunda-feira. Segunda estaremos de volta com um tema maravilhoso. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças.
Eu te adoro, Senhor, por termos tido a oportunidade de levar essas informações a cada uma das pessoas que nos acompanham e cada uma das pessoas que de alguma forma estarão assistindo essa live. Aqueles que estão com problema de depressão, com qualquer transtorno mental, com qualquer transtorno de humor, com qualquer problema, Senhor, seja espiritual, físico, eu quero, meu Pai, que o Senhor nos alcance agora com a sua graça, com a sua misericórdia e com a cura para a alma, para o espírito, para o corpo físico de cada um. Tome cada um nas tuas mãos, Pai. Traga alívio e traga vida para eles. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até segunda em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado. Até segunda em nome de Jesus.